E como homem, nós precisamos fazer uma reflexão. Como seres humanos que somos, vários imperfeitos, nós precisamos fazer uma reflexão de que, como Jesus, sendo homem, nesse momento, ele conseguiu olhar para aquelas pessoas, para aqueles soldados, para os judeus, os fariseus e saduceus que estavam ali lhe assistindo, zombando dele, criticando a ele. Como é que Jesus conseguiu olhar para eles e pedir para que o Pai os perdoasse? Qual era o segredo de Jesus? Ou qual foi de fato o segredo que Jesus tinha? Alguém pode até dizer que o que aconteceu com Jesus era que Jesus tinha uma maturidade, mas o que esse momento aqui pede de Jesus não é apenas maturidade, é algo maior do que uma maturidade. Jesus nesse momento tem um segredo. E qual é o segredo de Jesus? O segredo de Jesus não é a sua maturidade, embora o nível de maturidade de Jesus fosse alto, mas o segredo de Cristo aqui não é a sua maturidade. O segredo de Cristo aqui é a sua profunda espiritualidade com o Pai. Somente alguém com nível de espiritualidade altíssimo com Deus, ele consegue olhar para alguém que ele está fazendo sofrer ou lhe trazendo sofrimento e humilhação. Somente alguém com uma profunda espiritualidade com o Pai consegue falar o que Jesus falou. Somente alguém com uma profunda espiritualidade consegue agir como Jesus agiu, consegue fazer como Jesus fez. E sem dúvida alguma, olhando para esse texto, Jesus aqui vai nos dar um testemunho de que ele, como homem, tinha uma profunda espiritualidade com o Pai. Ele tinha uma profunda espiritualidade com o Pai. E Jesus deixa a nós esse testemunho. Jesus deixa a nós esse exemplo de que nós, como os seus servos, também devemos desenvolver na nossa vida uma profunda espiritualidade. Espiritualidade em uma profundidade que nos dê condições de superar os nossos próprios instintos humanos. E essa profundidade fez com que Jesus não quisesse retaliar a quem estava lhe trazendo sofrimento. E essa também deve ser a mesma espiritualidade que nós precisamos ter. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é de fato espiritualidade? Espiritualidade, melhor explicando, meus amados irmãos, é o nosso vínculo que nós temos com Deus. É a nossa conexão que nós temos com o Pai. É a nossa conexão que nós temos com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus aqui está demonstrando e nos mostrando características de quem tem uma profunda espiritualidade com o Pai. A primeira característica de que Jesus tinha uma espiritualidade com o Pai é que Jesus aqui, ele consegue ter uma visão espiritual dos acontecimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus nasceu Pai, Jesus estava mostrando a ver alguém ali que os outros não conseguiam ver. Naquele momento de angústia e de dor, a visão que Jesus tinha, a sua profunda espiritualidade dava condições de ele ver uma visão espiritual e contemplar o Pai próximo dele. Embora ninguém estivesse vendo o Pai, mas o Filho estava ali contemplando o Pai
dada pela sua Glória a vontade. Deus. Glória. As pessoas que estavam ali só conseguiram enxergar Jesus, só conseguiram enxergar a cruz, só conseguiram enxergar os pregos, o sangue, os gemidos, mas Jesus enxergava o Pai em meio à luta e à dificuldade. E isso se dá devido à sua profunda espiritualidade com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então quem tem uma profunda espiritualidade do Pai, ele tem uma visão espiritual diferenciada das demais. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos focados nas circunstâncias, nas lutas e nas dificuldades, que nós não conseguimos ter uma visão espiritual de que o Pai está conosco. Nós não conseguimos ter uma visão espiritual, por quê? Porque como seres humanos falhos que somos, no momento da angústia, no momento da dor, no momento da dificuldade, a nossa tendência como ser humano é desesperar, é se desescabelar, é ficar preocupado e perturbado, e isso bloqueia, isso não nos deixa ver que Cristo está conosco. Isso não nos faz sentir que Cristo está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos no barco, o vento revolta e o mar bravio nos tira o foco e nos tira a atenção. E nós, devido ao vento e ao vendaval, nós não conseguimos sentir que Cristo está dentro do mar. Muitas vezes o fato de nós estarmos perturbados e preocupados demais com as aflições, as perturbações da vida, nos impedem de sentir que Cristo está no controle de todas. Glória. Porque muitas vezes o fato de as coisas não acontecerem como nós pensamos, o fato das coisas não acontecerem como nós planejamos ou queremos que elas aconteçam, às vezes nos fazem acreditar que Deus não está no controle da situação. Mas nós precisamos entender uma coisa: que mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu quero, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu planejei, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu sonhei, isso não significa que Deus não está no controle das coisas. Aleluia. Muito pelo contrário, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada e não perderá o controle de nada. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, do jeito que você queria, não se preocupe, tudo está no controle dele. Talvez não está acontecendo do jeito que você queria, mas está acontecendo do jeito que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você pode pensar, meu irmão, eu que eu estou passando, está me trazendo humilhação, está me trazendo dificuldade, está me trazendo perseguição, está me trazendo choro, está me trazendo lágrimas, mas isso não significa dizer que Deus não está no controle das coisas. Aleluia. Isso não significa dizer que Deus não está controlando todas as coisas, pelo contrário, tudo está no controle. Tudo está no controle dele. Nada foge do seu controle. Aleluia. Então entenda, Glória a Deus. não está sendo do meu jeito, mas está no controle dele. Talvez está me fazendo derramar lágrimas, mas está no controle dele. Eita glória. Olha para a vida de Jó. Jó perdeu os filhos, ele não queria, mas aquele estava no controle de Deus. Aleluia. Jó perdeu os seus bens, tudo que tinha, a sua riqueza, ele não queria, mas estava no controle de Deus. Jó perdeu até a saúde, claro, ele não queria. Quem é que quer perder a sua saúde?
E nós precisamos entender outra coisa: o controle de Deus não é como eu quero, o controle de Deus não é da forma como eu planejo, o controle de Deus não é da forma como eu sonho. O controle de Deus é o jeito dele, da forma dele. Às vezes, quando eu penso que Deus vem por trás, ele vem pela frente. Quando eu penso que ele vem pela direita, ele vem pela esquerda. Por quê? Porque Deus tem os seus próprios métodos de trabalhar, ele tem a sua própria forma de trabalho, e não é do jeito que nós queremos e nem da forma como nós pensamos. Aleluia. Jesus tinha uma profunda espiritualidade com o Pai, e a intimidade que Jesus tinha, ela era uma intimidade real com o Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus havia sido acusado pelos judeus de se declarar Deus, aleluia, de ser igual a Deus, porque ele disse que Deus era seu Pai, e isso para os judeus zelosos, para os fariseus era uma afronta. Mas ele tinha uma profunda espiritualidade com o Pai. Ele tinha uma profunda espiritualidade com o Pai. Lá em João no capítulo 5, versículo 17, ele disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando por essa razão. Os judeus queriam matá-lo, mas não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se ao Pai. Aleluia. Essa intimidade, essa espiritualidade que Jesus tinha com o Pai, ela se evidenciou no ministério de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A espiritualidade de Jesus, ela não se esvaziou na cruz. Mesmo na cruz, no momento de dor, ele continuava tendo espiritualidade e intimidade com o Pai. As dificuldades que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, as tribulações que nós passamos, as aflições que nós enfrentamos, elas vão revelar se nós temos espiritualidade ou não com o Pai. Elas vão revelar qual é o nível de espiritualidade que nós temos com o Senhor aqui nós somos. Aleluia. Glória a Deus. A luta que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, ela está servindo para medir o nível da tua espiritualidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E você precisa olhar para você mesmo e ver em que nível está a tua espiritualidade. Glória a Deus. Em que nível está a tua intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus para sempre. A espiritualidade de Jesus era tão forte que Jesus, ele vivenciava o amor verdadeiro pelas pessoas. E Jesus não só amava quem ele amava, Jesus só não tratava bem quem ele tratava, muito pelo contrário, todos eram bem tratados, todos eram amados por Jesus. Observe o versículo que nós lemos. Jesus intercede. Jesus está fazendo uma oração pelos seus algozes diante de uma possível ira do Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É forte. Naquele momento, Jesus poderia muito bem ter dito ao Pai: Pai, eu não quero isso aqui. Eu não quero esse sofrimento mais para mim. Eu não quero essa dor para mim. Mas Jesus não abriu a sua boca. Glória a Deus. Naquele momento de agonia, a espiritualidade de Jesus deu condições e estrutura para ele conseguir perdoar os seus agressores, para ele conseguir amar sinceramente
Glória a Deus. Aleluia. Porque liberação de perdão, ela independe de sentimentos. Alguém pode dizer, eu vou perdoar se eu sentir. Não, perdão não depende de sentimento. Perdão depende de nível de espiritualidade com o Pai. Aleluia. Perdão é um ato de obediência, é um ato de fé diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso faz com que a imagem monstruosa de alguém mude. Porque a nossa espiritualidade vai nos fazer quem nos feriu, vai nos fazer ver que quem nos feriu não é um monstro. Mas isso depende do nosso nível de espiritualidade. A espiritualidade de Jesus fez Jesus entender que aquelas pessoas estavam fazendo com ele era porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Aleluia. Isso aqui é uma verdadeira espiritualidade do Pai. Mesmo diante de uma intensa agonia, Jesus superou seus instintos humanos de retaliação, de vingança. Jesus poderia muito bem fazer uma oração pedindo que o Pai colocasse sobre aqueles homens, sobre aquelas pessoas, um castigo ou alguma coisa parecida, mas ele não. Aleluia. Jesus evidenciou aqui uma profunda espiritualidade com o Pai. Glória a Deus. E assim como Jesus tinha uma profunda espiritualidade com o Pai, nós precisamos dessa mesma espiritualidade. Aleluia. Por que nós precisamos dessa espiritualidade? Nós precisamos dessa espiritualidade para ter a visão daquilo que ninguém tem. Glória a Deus. Nós precisamos dessa espiritualidade para ter estrutura emocional, para entender, para perdoar, para liberar perdão. Aleluia. Nós precisamos dessa mesma espiritualidade de Jesus. Glória a Para Deus. que nós possamos estar disponíveis para ser usados por Ele. Nós oramos pedindo para ser usados, nós pregamos pedindo para ser usados, nós oramos pedindo para ser usados por Ele, mas a nossa espiritualidade não está no nível de sermos usados por Ele. Mas nesta noite eu sinto o Espírito Santo trazendo um despertamento sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. É tempo de aprofundarmos a nossa espiritualidade com o Pai. Glória a Jesus. Quando você aprofundar a sua espiritualidade com o Pai, você vai conseguir ver aquilo que ninguém vê. Você vai conseguir sentir aquilo que ninguém consegue sentir. Você vai conseguir ver a mão do teu Deus no controle de tudo e de todas as coisas. É tempo de aprofundarmos a nossa espiritualidade. E como é que eu vou aprofundar a minha espiritualidade? É na palavra, é na oração, é na santificação, é consagrando a minha vida a Ele e para Ele. Aleluia, Deus. O Pai requer de nós um nível de espiritualidade maior do que aquilo que nós temos tido. O Pai requer de nós um nível de espiritualidade maior do que aquele nível que nós temos tido até hoje. Porque infelizmente, com os anos se passando e a gente na igreja, nós nos acomodamos com
nível de espiritualidade de Deus. Nós nos acomodamos com tudo, nós nos conformamos com tudo. Desse tamanho já está bom, dessa forma já está bom. Nós nos conformamos em tudo. E o que é que a Bíblia vai nos dizer? Não vos conformeis. Nós não podemos nos conformar com a situação que está. Está bom, mas pode melhorar. Jesus está salvando, mas Jesus pode salvar mais. Jesus está levantando, mas Jesus pode levantar mais. Jesus está usando, mas Jesus